Os conflitos que tem em família são justamente um teste, uma prova, ou muitas vezes uma expiação, para que eu possa provar para mim mesmo, né, e para aqueles que confiam em mim, de que eu estou vencendo as minhas má tendências. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Durante esse mês todinho de maio, a USE Intermunicipal de Santos Cubatão, Departamento da Família, falou sobre a família, vários temas, né? E nós estamos encerrando esse mês, né, o segundo encontro, e eu queria trazer para nós, para falarmos sobre como a família verdadeiramente é constituída. A partir de que ponto ela é constituída? Na realidade, a família ela é constituída individualmente, se torna uma coletividade. Porque cada um de nós somos o ponto inicial de uma família. Ao estarmos na espiritualidade, criando o nosso projeto reencarnatório, aonde junto com os nossos amigos espirituais, os mentores, os guardiões, aonde eu busco individualmente fazer com que todas aquelas minhas mazelas de um passado, na qual me fere muito grande através do remorso, ao desencarnar e chegar no mundo espiritual e observar a necessidade de mudança do meu comportamento, iniciaria um processo e um projeto reencarnatório. E nesse projeto reencarnatório, eu preparo aquilo que me incomoda, se eu fui orgulhoso, se eu fui rancoroso, se eu fui vaidoso, e os compromissos que eu tive com pessoas. E lá eu preparo esse projeto reencarnatório. E ao ele estar pronto, com a aprovação dos nossos amigos espirituais e das forças que regem o universo, de Deus, ao estar pronto, inicia-se então os tópicos. Eu costumo dizer, os nossos personal training, que é a família e o universo à sua volta. Ao estar pronto o meu projeto reencarnatório, eu busco os meus pais e através dele virão os meus filhos e assim por diante. Ou seja, o universo, ele gira em torno da minha necessidade, porém, a minha necessidade, ele acopla na necessidade, digamos, dos meus pais, da minha esposa e dos meus filhos. Porque nós estamos aqui para resolver os nossos problemas interpessoais. Necessariamente não precisa aquela família, um filho, um pai, uma mãe, ter vínculos espirituais, não necessariamente, porque nós somos hoje quase 30 bilhões de espíritos no planeta, onde cada um tem um projeto individual e intransferível. Quando eu penetro numa família, o universo à minha volta, é como se fosse realmente uma pleiade, né? A família gira à minha volta, eu giro à volta da família, para que ambos juntos possamos aparar as nossas arestas. Os conflitos que tem em família são justamente um teste, uma prova, ou muitas vezes uma expiação, para que eu possa provar para mim mesmo, né, e para aqueles que confiam em mim, de que eu estou vencendo as minhas má tendências. Por exemplo, se eu sou um cara orgulhoso, intolerante, eu vou viver num ambiente onde eu vou ter que ser testado com pessoas intolerantes, na mesmo padrão vibracional, para que eu mostre que eu estou mudando, que eu preciso mudar e que eu estou interessado em mudar verdadeiramente. Evidentemente que, como eu disse, somos 30 bilhões de espíritos, né, onde 8 estão encarnados. Evidentemente que existe aqueles processos mais necessários, mais diretos, onde nós precisamos
aparar as arestas diretamente. Por exemplo, uma mãe, um pai, que por um motivo qualquer tenha prejudicado um filho, né? Então, nós vemos na literatura muitas coisas e muitas demonstrações disso. Nós temos na literatura, por exemplo, a mãe de André Luiz, do nosso lar, né? Onde ela se propõe a reencarnar com o marido anterior para poder ajudá-lo nesse processo. E todos nós sabemos que, ao reencarnar com o marido, ela não só tem esse compromisso com o marido, como ela assumiu 2 compromissos que não estavam vinculados à sua família, que são as 2 amantes. Não sei se vocês leram o Nosso Lar, né? No capítulo, se não me engano, é capítulo 18, me parece, aonde ela fala para André Luiz que vai encarnar e que o pai dele estava no umbral, sendo obsediado por 2 amantes do passado, e ela iria encarnar, casar com ele, e para ajudá-lo, essas 2 amantes seriam filhas dela, para que pudesse dissolver esse conflito que estava muito grave, porque ela vivia obsediando eles no umbral, de tal forma que ele não estava mais suportando. Isso é um pequeno exemplo de como funciona o processo familiar. A gente tem uma máxima, né, que meu filho é um adversário do passado, meu esposo foi meu esposo na outra encarnação, meus pais também, não necessariamente. Nós podemos encarnar numa família completamente desassociada, no sentido de afetividade. E hoje é o que mais está acontecendo, né? Vocês podem perceber que os espíritos hoje que estão encarnando são espíritos que vêm para um processo, nos auxiliar nesse processo de regeneração. Então, muitos espíritos, como a própria literatura nos fala, a própria Gênesis já falava sobre isso, muitos espíritos estão encarnando para nos auxiliar a impulsionar esse processo regenerativo. E necessariamente eles não têm ligação emocional com os pais. Eles têm sim um vínculo de compromisso e muitas vezes não afetivo. Pode-se perceber que hoje crianças que são arrediam os pais, né? E nós, inadvertidamente, falamos, são as crianças cristais, crianças azuis, não são espíritos esclarecidos, evoluídos, intelectualmente, mas moralmente nem tanto, né? Então, nesse processo evolutivo que a família vive hoje, uma das necessidades mais básicas é nós tentarmos fazer um link, uma ligação com Jesus. Porque o próprio Jesus, né, nos trouxe uma frase dele que foi muito forte, ainda é muito forte, quando buscam ele no templo e perguntam para ele, né, os seus pais estão procurando, e ele fala, quem são meus pais, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são seus irmãos. Ali ele nos diz o seguinte, que nós estamos vinculados ao Criador, né? Nós estamos vinculados ao Criador. E através dessa criação, nós temos compromisso um com o outro, independentemente de consanguinidade. Porque a nossa família, ela é espiritual, e não só, principalmente espiritual, e não tão consanguínea. Eu estou falando tudo isso porque hoje nós temos dentro da família fatores muito fortes que vêm traumatizando os pais e os filhos, que são, eu como pai tenho obrigação de dar uma retitude aos filhos, e os filhos, principalmente já na fase mais adulta, se sentem muitas vezes culpados por não ter o amor pelo pai e pela mãe. Eu sou terapeuta, eu recebo muito isso, às vezes, que filhos que se culpam, principalmente nessa fase mais dos 30, 40 anos de idade, quando já pega por de consciência, que se sentem mal e se culpam por não amarem os seus pais. Respeito sim, mas o amor que a gente fala não sente, né? E filhos também que não vê nos pais aquela referência e aquele compromisso. Porque, na realidade, o que está acontecendo conosco, nós estamos nos afastando da nossa essência divina, porque Jesus,
Ele amou a todos e ama-nos, a todos nós indiscriminadamente, foi o que ele quis dizer. Ele não amava apenas seus pais e seus irmãos, ele amava a todos igualmente. E nesse processo de trauma, de transtorno que nós criamos em função desse link, dessa ancestralidade, nós acabamos criando em nós mesmos processos traumáticos que hoje estão levando muitas vezes até a depressão, porque são transtornos que estão ligados ao inconsciente. A família hoje, ela necessita realmente demais de nós, de alguma maneira, nos levarmos de volta à nossa essência divina. Nós temos que entender que os conflitos que nós temos uns com os outros foram preparados por nós mesmos. E nós sabíamos, todos nós sabíamos, ninguém tá isento disso, todos nós sabíamos que passaríamos pelo que estamos passando. E todos nós estamos preparados para passar o que estamos passando. Nós mesmos prometemos para nós mesmos que venceríamos esses conflitos. Evidente que hoje nós percebemos um atrito muito grande entre pais, e principalmente nos relacionamentos, né? A gente está vendo uma intolerância muito grande no relacionamento. Porque essa é a proposta desse período de transição que nós estamos vivendo. Essa é a proposta dos conflitos. Jesus, ele mesmo falou, quando ele esteve conosco, ele falou: eu vim revolucionar, sem revolta. E a família, ela é uma revolução e nós precisamos trabalhar para fazer com que não haja revolta. É muito difícil a gente confrontar ou desassociar ideias sem que não haja, sem uma agressividade, porque a ideia é o respeito. Nós precisamos compreender o outro, nós precisamos aceitar o outro da forma com que ele é. Mas ele é meu filho, ele tem que ser do meu jeito. Não, necessariamente, nós temos que educá-lo sim, principalmente através do respeito e através do exemplo. Eu acho que hoje o que está faltando conosco é justamente o respeito dos pais que transferem isso para os filhos. E esse conflito é necessário, porque nós, no mundo espiritual, sabíamos que íamos passar pelo que estamos passando. Então, o fator principal da família hoje é investir na nossa essência. E a nossa essência é uma essência divina. É uma essência que nós estamos tendo agora uma última oportunidade, não que seja a última oportunidade reencarnatória, mas a última oportunidade de nós nos prepararmos para um futuro melhor. E essa forma de nos prepararmos é enfrentando a nós mesmos. Nós hoje estamos muito mais preocupados em enfrentar o outro, principalmente dentro da família, enfrentar o outro, um confronto de ideias, de poder emocional, do que nós ouvirmos, não concordarmos, mas respeitarmos. Isso é um fator principal, porque aí, vamos falar no nível espiritual, a partir do momento que eu crio um conflito dentro da família, atritos, energias deletérias, porque todos nós sabemos que somos energias puras, somos 7 milhões de átomos, onde esses átomos é energia pura. E se essa energia ela é deletéria, automaticamente pela lei da afinidade, ela vai atrair energia deletéria dentro para minha casa, ao meu lado. Então, o nosso grande compromisso é tentar fazer com que essas energias tóxicas, esses pensamentos negativos, atitudes, sentimentos e emoções que geram conflitos nos familiares, criando revoltas, fazer com que essa energia não intoxique o nosso lar. Porque automaticamente, ao gerar essa energia, a gente atrai forças e companheiros de jornadas que também vivem em conflito. Muitas vezes nem são adversários, são só geradores de opiniões. A gente fala muito de obsessores, né? O meu obsessor de outra encarnação necessário. Hoje,
hoje, principalmente na era que nós estamos vivendo, nós estamos tendo muito menos obsessores no sentido de adversários do passado. O que nós vemos hoje é pela lei da atração, lei de afinidade, de ideias, pensamentos. Jesus, nosso governador planetário, nos deu uma trégua no sentido de adversários. Porque esse é o momento das nossas decisões. Está aí, para a gente ver o mundo como é que está. E nesse universo que nós estamos vendo hoje, até onde nós somos afins ou não a tudo isso, a esses conflitos. Então nós precisamos, de alguma maneira, sermos o que nós estamos nos propondo. Os trabalhadores da última hora. Porque Jesus não quer trabalhadores no sentido de casas espíritas, que fazem trabalhos beneméricos na rua. Não, o trabalho nosso é a nossa vibração, o nosso padrão vibracional. Por isso que a psicosfera que nós estamos vendo hoje, precisamos desse padrão vibracional. Cada um de nós é gerador de energias. Pensamentos, sentimentos, emoções. Então, esses conflitos que nós geramos pessoais e interpessoais, a gente alimenta essa psicosfera. E hoje nós estamos vivendo esse conflito todo, onde todos nós estamos alimentando isso. E a família é o foco, é a usina. É que nem os nossos transformadores que nós temos nos bairros. A família é como se fosse um transformador. Se ele estourar, todo o bairro se desativa. Então, se a família estiver desarmônica, todos os familiares entram em conflito, entram em confusão, e automaticamente isso vai passando. Hoje nós estamos vivenciando aquilo que nós construímos ao longo desses milhares de anos. Tudo que nós estamos tendo hoje é consequência do nosso passado pessoal e emocional. E a família é um fator principal. Nós precisamos, antes de tentar resolver o conflito fora da família, seja dentro da casa espírita, seja até do país, do mundo, nós precisamos primeiro cuidar da nossa família, ver aonde existe conflito. Ainda existe pai não falando com o filho não falando com o pai, irmão não falando com o irmão, e todos nós temos uma explicação e uma justificativa para o que está acontecendo. Mas só que essa justificativa, perante a nós mesmos, o nosso projeto reencarnatório, não existe, porque nós sabíamos que iriam enfrentar-nos, sabíamos que haveria o confronto, e nós sabíamos que passaríamos pelo que estamos passando. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos.